Olá, sejam muito bem-vindas ao programa Equilíbrio Feminino aqui na Rádio Minas BH, um programa dedicado a falar sobre bem-estar, saúde mental e autoconhecimento e tudo que envolve o universo feminino. Eu sou a doutora Jaqueline da Mata, sou médica, pós-graduada em psiquiatria e apaixonada por falar de saúde mental da mulher. E hoje nossa conversa vai ser sobre recomeço. Como recomeço pós um término. Como curar, como se reencontrar e como ressignificar sua vida após o término de um relacionamento. Para essa conversa, eu trouxe minha querida amiga Osana, a psicóloga Osana, para a gente conversar. Osana, por favor, se presente para o público. Oi, Jaque, mais uma vez aqui. Que bom, né, falar sobre um tema tão importante. E aqui, como psicóloga, tem um tema muito abrangente, né? Que vai com certeza agregar muito na nossa vida aí feminina. Sim, porque assim, né? Nós falamos sobre término, né? No programa anterior, falando sobre término, trouxemos essa questão do luto que pode ocorrer. E agora, como passar do luto, o que a gente pode fazer para reconstruir a vida? Sim. Acho que essa é uma questão para muitas mulheres, não é, Osana? Sim, depois do fim tem sempre um novo começo, um recomeço, né? Então é bem sobre isso mesmo, é conseguir finalizar um ciclo, que foi até uma ideia que nós trouxemos na outra conversa, conseguir finalizar bem esse ciclo para que eu possa estar bem para recomeçar, né? Sim. Então é bem sobre isso. Ah, sim, e eu acho que começa talvez com, a gente fala sobre o autocuidado. Começa com o amor próprio, pra gente poder ressignificar as questões? Sim, com certeza. Ao longo de um relacionamento, ao longo da vida, né? A gente se perde um pouquinho da gente mesma. Então, quando a gente está em um relacionamento, é comum isso acontecer, né? Mas eu preciso tomar as rédeas ali da minha vida, né? Retomar quem sou eu, o que eu quero, aonde eu quero chegar, né? Então, no fim de relacionamento, é normal a gente estar um pouco perdido, né? Se misturou ali muitas questões, enfim, né? A gente toma parte um pouco do outro, o outro também da gente. Então, retomar esse autocuidado aí, essa autorresponsabilidade, esse amor próprio, é muito importante nesse recomeço, né? E talvez é o ponto, o passo primeiro que é dado, né? É voltar a se amar, ter o amor próprio. E porque às vezes a pessoa tá num relacionamento e ela se perde um pouco dela mesma, assim, sua identidade. Sim. Osana. Aí chega ao fim do relacionamento, não sabe quem é ela mais. Como até resgatar essa identidade, se resgatar, se reconhecer, né? Porque às vezes a pessoa olha ali e já não sabe nem mais, porque antes, vamos falar assim, os seus gostos, que quer fazer, porque fazer tudo o casal, e não mais a pessoa, o indivíduo ali. Verdade, acontece muito isso, né? E é claro que assim, eu preciso entender o manejo da situação, né? Dentro de um relacionamento, mais uma vez, é comum que tenha isso, acaba se perdendo, mas é porque os dois ali estão sempre fazendo coisas juntos, né? É normal, um pouquinho. O problema é do casal, não é mais de um do outro, né? E aí desenvolve talvez também, né? Acaba tendo novas questões que a pessoa não fazia, a mulher não fazia, não conhecia, então assim, aquilo é novo para ela. E aí, ao recomeçar, a gente fica talvez meio perdido, né? Onde foi que eu parei, aonde foi que eu me perdi? E é fazer esse caminho de volta, né? Eu preciso retomar aquilo que era um gosto, que era um prazer, que era algo que eu tinha desejo, um sonho. Então, talvez é fazer esse caminho de volta, assim, meio que vir se juntando novamente, aonde que se perdeu, aonde que algo que era importante ficou ali de lado, né? E retomar esse algo importante. E quando a gente fala de importante, é qualquer coisa dentro daquilo que a mulher considera que era importante para ela e acabou se perdendo, né? Sim. Você falou de juntar, eu fiquei lembrando assim, juntar os pedacinhos, né? Que às vezes ficam uns pedacinhos ali, né? Espalhados, assim, como um quebra-cabeça e que a gente precisa colocar em ordem tudo, né? Que dentro da gente fica tudo tão desorganizado, né? Tão perdida. Então precisa e saber que a gente, vai levar um tempo, né, Osana? Tudo isso é um processo, né? É um processo. O término a gente fala muito que era um processo, mas o recomeço também é um processo, né? É um processo. É no fim mesmo, né? Encerrei um ciclo ali, eu preciso estar bem para começar outro. E o começo é começo, né? Então eu vou ali de pouquinho, como você disse muito bem, né? Pegando as peças ali de volta, reconstruindo a minha história, o meu caminho. E lembrando muito bem, até aproveitando a sua fala já, que não é estar bem, estar
começando ou recomeçando para um outro relacionamento. É para si mesmo primeiro, né? E o outro relacionamento ele vai ser uma consequência de você estar bem. Não pensando assim, eu já tenho que estar num próximo relacionamento. Tô bem, bora pro próximo. Não é assim, né? E agora, assim, falando assim, teria alguma prática, alguma coisa que a pessoa poderia fazer para se fortalecer assim, emocionalmente nesse processo de recomeço? Sim, muitos. E assim, eu vou destacar 2, né, que a gente tem até em comum, é estar cercado de pessoas, de mulheres que estão ali nessa caminhada da vida, né? Profissionalmente, pessoalmente, é estar cercado de pessoas que vai meio que te empurrar pra frente, sabe? Que tá ali, não, levanta, vamos seguir, né? Tem um novo universo te esperando, novas experiências, criar novas expectativas mesmo. Então, estar em grupo de pessoas que querem desenvolver como pessoa na vida, né? Se cercar de pessoas ali que te ajudam a recomeçar, né? Se erguer aí nesse novo ciclo, nesse novo momento, nesse começo, né? Novamente. Fazer, claro, né? Acompanhamento se for preciso. Né? Que seja ali um acompanhamento com um psiquiatra, que tenha necessidade de medicamento se for o caso. Psicoterapia para ajudar a se entender, a se compreender. Tudo isso é muito importante, né? Para todo o começo, assim, esses pequenos passos são muito válidos, né? Sim, sim. Então, nós vamos continuar esse assunto. No próximo bloco, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Tá? Tava com tempo? Tava com 6. Ah, não, então continua. Ué, deu só isso? Continua, é porque eu não sabia. Vamos continuar, então? Deixa eu achar uma parte aqui. Eu achei que tava com uns 10 minutos, assim. Não, tava com 6. 6h24. Não, Momento nesse começo, né? Novamente. Fazer, claro, né? Acompanhamento se for preciso, né? Que seja ali um acompanhamento com um psiquiatra, que tenha necessidade de medicamento se for o caso. Deixa eu falar, eu vou puxar desse assunto. Se entender, se compreender. Isso é tudo. Na fala dela. Importante, né? Para todo o começo, assim, esses pequenos passos são muito válidos, né? Isso. Pequenos passos muito válidos. Aí começa daí. Aí eu vou falar, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver o que eu falo. E podemos. Não, Zana, muito importante o que você disse, né, sobre procurar ajuda, se não estiver dando conta, né, de recomeçar sozinha, né, se estiver muito doloroso esse processo, ou estiver muito perdida também, né, que às vezes a gente fica realmente, não é fácil, assim, você, né, partir, porque você vai partir, como se fosse um livro, né, que você está escrevendo um novo capítulo da sua história, e às vezes você quer escrever diferente. Eu acho que até para fazer diferente no próximo, seja no próximo relacionamento, não é importante a gente repensar o que a gente fez de bom ou de ruim naquele anterior, para partir para um novo também. Sim. Essa fala sua, já que é muito importante, porque a gente está dizendo do processo mental, né? Então, assim, se eu penso no começo, recomeço, o que eu preciso entender? Que tem muitas questões emocionais ali envolvidas. A expectativa, né, igual você falou agora, de reescrever uma outra página ali de uma forma diferente, mas eu preciso avaliar mentalmente o que foi que eu fiz, o que não foi legal, o resultado, né, que meus pensamentos, a forma com que eu pensava a respeito de alguém ou de algo, precisa melhorar. Então esse processo mental, ele é muito válido, né? Foi exatamente o que você disse. Eu preciso rever os meus pensamentos, melhorar para ir, né? Às vezes tem mulheres que conseguem seguir sozinhas e tem mulheres que precisam de ajuda. E aí, olha, eu preciso de ajuda nessa parte. Olha, eu me identifiquei dessa forma, né? Que é algo que tá difícil de lidar. E aí sim, eu rever racionalmente, né? O que não deu certo ali, o que eu não quero fazer, né? Não quero repetir. Eu quero começar uma nova história, recomeçar a minha vida de uma forma diferente. Então é uma decisão. Sim, né? E eu falo que até você está falando de repetir, porque às vezes a gente pode repetir padrões, né, Osana? Repetir, assim, tem aquela coisa do famoso dedo podre. Sim. Não é? Não tem aquela história que a pessoa sempre escolhe, vamos colocar entre parênteses, entre aspas, aí, escolher, no sentido assim, de repete relacionamentos ou escolhe pessoas parecidas, que aí o relacionamento sempre vai pro mesmo caminho.
Acontece muito, né? E aí no final a mulher ainda fala, não sei o que acontece, né? Que sempre termina do mesmo jeito. Até começa bem, né? Começa... Sim, mas acaba terminando da mesma forma. É porque a intenção de começar diferente, ela é genuína. Todo mundo, ninguém começa uma academia pensando, eu vou só essa semana e vou faltar e vou deixar 6 meses pago. Ninguém faz isso, né? Vai todo mundo com aquela expectativa, não, vou fazer 6 meses, deixar 6 meses pago. Aí vai acontecendo as coisas, vai perdendo aquela motivação. E para, de fato, estar no novo começo, a gente tem muita expectativa, né? A gente realmente deseja que aquilo aconteça. Mas só que no caminhar, né, a gente vai perdendo ali algumas questões, outras vão aparecendo de fato, né, que não estavam programadas, enfim. E aí a gente se perde, né? Que é exatamente isso que você falou. Volta para aquele caminho que é muito mais fácil que um caminho que eu já faço. Que você já conhece. Sim, aí a minha mente me leva para aquele lugar que eu não tenho esforço nenhum e eu acabo errando do mesmo jeito, né? Então vamos parar, repensar, né? Eu acho que é importante se olhar para não repetir, né? Para não cair nos mesmos esquemas, né? Sim. Então, eu acho que ajuda, às vezes, se tá vendo que tá sempre repetindo, de relacionamento em relacionamento, ajudar, acho que a ajuda psicológica, terapia vai ser bem importante, né? Sim, é conseguir mudar essa forma mental, né, de processar ali os relacionamentos, as pessoas, o que até o que a gente busca, né, dentro do relacionamento também, às vezes precisa de fato mudar, a gente precisa iniciar de uma forma diferente. Né? O autoconhecimento é muito importante para isso, não é? O autoconhecimento, você buscar esse autoconhecimento. Muito. A ideia de se conhecer, eu sei exatamente o que eu quero, o que eu aceito, para onde eu vou, né? Então me traz um direcionamento muito melhor. Porque até você vai colocar... A gente vai continuar sobre esse tema no próximo bloco. Eu acho que é importante do autoconhecimento para a gente também saber os limites para um próximo relacionamento. Até dizer não, quais os limites saudáveis ali. Sim. Isso é muito importante. Então voltamos daqui a alguns instantes. Olá, estamos de volta aqui no programa Equilíbrio Feminino, aqui na Rádio Minas BH. Hoje falando sobre recomeço após um término de relacionamento. Hoje eu estou com a psicóloga Osana. E Osana, existe um tempo certo para se abrir para um novo amor? Ótima pergunta, viu, Jaque? Porque assim, da mesma forma que a dor da perda, cada um tem um tempo, né? Talvez de reagir ali, de se reerguer. Porque talvez seria ao contrário, um tempo assim pra gente estar aberto a um novo amor. Mas se nós formos pensar, quando eu estou bem preparada, eu estou disponível, né? Quando eu estou curada, se eu pudesse dizer assim, né? Dependendo do que você passou anteriormente. Mas colocar um tempo é um pouco difícil, porque às vezes eu acho que eu estou super bem. Aí de repente eu me coloco ali exposta a uma situação similar ou parecida, eu vejo que tem algumas coisas que ainda não estão totalmente bem ou curadas, né, que é o que a gente está trazendo aqui. Então assim, se perceber dentro de cada uma no seu tempo, aquilo que já conseguiu reestruturar ali da vida, de si mesmo, né, que foi como nós dizemos anteriormente, o autocuidado, a autocompaixão, que é uma coisa que você traz tanto, né, então eu percebo que isso está bacana, está bom, então aí sim pode ser o meu tempo, mas cada uma vai ter o seu tempo, né? E é preciso respeitar ele. Sim, que é diferente, né? Não existe um tempo determinado que, não, em um mês você já tem que estar um novo amor aberto, ou 2 meses, né? Vai ter que ser, isso é muito individual e de acordo com a história de cada um, né? Respeitando esse processo, né? Sim. Acho que se respeitando, né? Exatamente, da forma que o processo anterior foi feito, né? Tem pessoas que demoram um pouco mais para se curar, então talvez de fato elas vão estar um pouco mais demoradas, né? Se a gente fosse simbolizar assim, para iniciar um novo relacionamento. Mas o mais importante, independente do tempo, né? Porque às vezes a gente fala de tempo no sentido de meses, né? Tem tantos meses que eu já encerrei o relacionamento. Mas às vezes ali dentro da mulher o sentimento está muito vivo. Ou até as misturas ali das emoções, né? E não sabe se está bem, se está, tem dia que está ótimo, tem dia que não está. Então é preciso fazer essa leitura de dentro para fora, né? Sim. E aí dependendo do processo, igual você disse, que ela passou lá no término, né? Como é que foi anteriormente, talvez traga um pouquinho de como que vai ser esse novo começo, esse recomeço, né? Então, eu acho que também não se comparar, né? Porque
o meu processo está demorando mais, porque a outra já terminou e rapidamente já engatou um novo relacionamento. Acho que não se comparar, porque isso vai ser pior, né? A gente vai trazer mais sofrimento, né? Porque você vai achar que você tem que superar rápido ou que já tem que estar com outra pessoa. E estar com outra pessoa não quer dizer que você superou, né? Às Exato. Vezes, quantas pessoas não engatam o relacionamento no fim do outro, né? Não quer nem tempo, né? De vivenciar o luto, não dá nem tempo das coisas se apaziguarem, né? Das coisas, né, entrarem nos eixos ali. E de fato não estão bem, né? Elas querem só ter uma pessoa, ter mais um relacionamento, mas ela ali mesma a gente percebe que não está bem. Tanto que o resultado ele é assim, né? Os sintomas ali, a gente está habituada a ter esse tipo de público, estão ali, camuflados, passados de outras coisas, sei lá. Uma ansiedade, uma ansiedade, né? Que a gente disfarça uma depressão, né? Então vai aparecer de outras formas, né? Exatamente. Então, mas voltando assim, você fala uma coisa que eu acho que é quando a mulher cuidou dela mesma, seria, acho que um momento que ela estaria, vamos dizer, entre aspas, pronta para um novo relacionamento, que ela cuidou, que ela, como se fosse uma plantinha que a gente vai regando, vai tratando ali com cuidado, com carinho. Você acha que aí seria um momento que ela, né, pode se abrir assim novamente? Com toda certeza. Essa ideia que você trouxe da plantinha é bem bacana, porque assim, a própria planta em si, né, ela tem aquele período ali que ela fica linda, maravilhosa, depois acontece ali, né, de perder umas folhagens, talvez dar uma flor, depois essa flor murcha. Mas se você cuidar, né, manter ali, que seja no sol, na sombra, com muita água, pouca água, mas manter saudável aquela planta, no tempo certinho ela vai florir de novo. Ela vai dar ou a flor, ou vai se encher de folhas, né? Verdade. Mas ela, no processo que não está, talvez, no tempo, ela precisa ser cuidada. Então, é exatamente isso que você falou, Jaque. A mulher precisa estar pronta para si mesma, cuidada de si mesma, e aí ela vai florir novamente, né? Enfim, vai ter uma outra estação. Sim. Então, se a mulher se sente que está cuidada ali, né? Amparada, fortalecida talvez, né? Talvez algumas questões que acabam enfraquecendo com um final de relacionamento, para esse novo começo ela tem que estar fortalecida dentro dela mesma. Sim. E o que você acha que diferencia uma mulher que se reconstrói, que cresce, que floresce, como a gente está trazendo, de um término após um término, né? E consegue recomeçar, de uma que fica presa na dor, que não consegue sair daquela, né, daqueles, vamos dizer, até entra num círculo vicioso mesmo, né? Sim. Eu acredito muito numa frase, eu gosto muito de empregar ela, né? Porque fala assim, eu deixaria, né? A mulher que se apega à dor ali, né? Quase que faz da dor um ursinho de pelúcia, fica abraçado com ele ali. É uma mulher que não quer deixar ir. E aí, dentro de várias questões que não dá pra gente pontuar, mas assim, uma delas é a ideia, né, que a gente já trouxe, de se sentir culpada, responsável pelo relacionamento. Então, ela se apega àquela dor, ela vive aquela dor, a dor, né, vira a vida dela, né? Talvez perdeu o relacionamento e a dor substitui ali o relacionamento que tinha. E a mulher que deixa ir, se desprende, né, que faz essa leitura, pensa, poxa, eu fiz o que eu podia fazer, talvez eu errei, claro, também, mas eu tenho que deixar o outro ir. E junto com o outro, essa dor também vai. Então, talvez seja pensar isso, eu preciso deixar ir. Eu não posso me apegar, porque quanto mais eu me apego, mais aquilo vai crescer, né? Então, se a gente pudesse colocar a diferença, eu caracterizaria essa ideia do deixar ir, é exatamente isso que me faz ficar mais leve e me permite recomeçar. Que é o que a gente está dizendo, né? Então, é deixar ir, deixar o outro ir. As emoções ali, né, veio, mas ela precisa ir, eu não posso ficar ruim aquela emoção ruim, né? Então, é bem sobre isso mesmo. Sim, eu adorei essa fala que você falou do apego, assim, né? Que eu até me lembro de uma situação, assim, que eu vi, um caso, assim, que eu vi, da pessoa ficar tão apegada, às vezes ficar anos, né, apegada, não fica? Sim. Pode passar anos e anos a pessoa ainda remoendo a dor daquele término e tipo assim, não é que você vai, eu acho que talvez esquecer completamente, vamos supor que foi um término doloroso, que teve traição, igual um exemplo, assim, né, não é que mas você vai, assim, vai lembrar com menos, com uma carga de afeto menor, né? Você vai, né, conseguir olhar para aquilo com mais, fala assim, não, faz parte da minha história, mas agora não me pertence mais, né?
É porque quando a gente fala de ciclo, parece que assim, é um relacionamento que chegou ao fim, encerrou aquele ciclo. Mas o ciclo ele é meio que continua mentalmente, né? Então, assim, às vezes tem pessoas que estão até em outros relacionamentos, mas que fica ali vendo rede social do outro. Saber o que aconteceu com o outro, o que ele tá, se tá bem, com uma pessoa, né? Deixa eu ver o que ele arrumou nesse fim de semana e tal. E esse ciclo não foi encerrado, terminou ali o relacionamento, talvez fisicamente dizendo, mas afetivamente, emocionalmente, ainda está ligado. Então é esse tipo de ciclo que a gente precisa romper para não repetir, né? Então talvez essa ideia de deixar ir também tem um pouco a ver com isso, né? Desprender da pessoa, não ficar lá stalkeando, rede social, né? Mandando mensagem de outro número, esse tipo de coisa não. Porque de fato, mentalmente você está ligado àquela pessoa ainda. Então, às vezes vai ser preciso cortar laços, né? Cortar um laço, por mais que seja difícil no início, né? Afastar um pouco, talvez não ver, igual você falou, né? Evitar de ver, de olhar, de querer saber, né? Sim. Então, mas assim, então é possível então recomeçar, mesmo que tenha sido doloroso, né, Osana? Com certeza, porque se nós fôssemos assim, né? Se fosse fadados a não deu certo, nunca mais vai dar certo. Imagina, seríamos eternos solteiros, né? Assim. E não é assim que funciona a vida. Então a ideia do recomeçar, né, dentro de uma situação amorosa, afetiva, ela é possível, mas eu preciso realmente fechar esses ciclos, melhorar aquilo que não foi legal, mas eu tenho chances e mais chances de recomeçar a minha vida, né? Sim, não é o fim, né? O término é um ciclo, é uma página que você vira e, né, não é que você vai também dizer, não aconteceu nada, não foi importante, mas também não vai dar, acho que um equilíbrio, nem dá tanta importância também, né, nem também fazer de conta que não existiu também, né? Exato, exatamente. Eu preciso me movimentar dentro da situação. Uma coisa que está muito grande, eu percebo, sinto, mas depois eu preciso mudar aquilo ali, melhorar, ir para outro lado, né? Não posso ficar pegada no que a gente está dizendo, né? Porque aí a situação vai ficar ruim mesmo. Sim, sim. E já viu histórias, assim, que já te emocionaram, assim, tipo de recomeços, Osana? Eu acho muito legal essa sua pergunta, assim, pra gente poder falar a respeito. E recomeços tem uma questão muito importante, que o recomeçar, né? Então eu vou fazer um começo, mas eu preciso fazer um começo diferente. Eu não posso ali entrar do mesmo jeito que eu saí. Eu preciso estar melhor, né? E é um tema muito abrangente mesmo, a ideia de recomeçar, é fazer de novo, mas eu preciso fazer de novo de uma forma diferente. Sim, porque assim, a gente tá falando aqui mais especificamente de recomeço pós-relacionamento, mas tem muitos recomeços, né? Tem em trabalho, tem, né? Você saiu de um emprego, então, mas assim, aqui a gente tá focando nisso, mas assim, a pessoa pode dar um novo significado para a vida dela em vários sentidos, né? Sim, exatamente. Então, a gente vai agora para um breve intervalo, voltamos em alguns instantes, para continuar, né, agora falando sobre a sua nova versão. Nova versão após um término. Será que é possível? Com certeza. Olá, estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino aqui na Rádio Minas BH. Hoje conversando sobre recomeço após um término. Estou aqui com a psicóloga Osana. E Osana, como a gente pode se fortalecer, criar uma vida com mais sentido e propósito para recomeçar, assim? Porque eu vejo que isso é muito importante, a gente ter ali, saber quais caminhos a gente quer seguir, né, o que a gente não quer mais, o que a gente, sabe, porque eu vejo assim, a gente também tem que saber o que a gente quer, mas também o que a gente não quer mais, né, o que a gente quer deixar pra trás, não quer viver nunca mais, né, Osana? Exatamente, já quando a gente fala de ter um sentido para a vida, né, é preciso mesmo juntar ali argumentos, justificativas para nossa vida ter esse novo sentido, né, e aí é claro que talvez traga um esforço, né, assim, uma ideia de superação, né, porque todo mundo que passa por algo que é o fim, o novo começo ou recomeço, ele vai ter questões ali que vai usufruir da pessoa ali, numa necessidade dela usufruir, forças que talvez ela achava que não tinha, né. Mas é o que a gente está dizendo o tempo todo. Quando eu me permito ali melhorar, me curar, eu vou ter forças para recomeçar. E aí eu preciso olhar para minha vida e falar, poxa, peraí, independente de onde eu esteja, né? Se a gente pudesse dizer quantos anos eu tenho de vida, o que eu quero fazer nesses anos de vida que eu ainda tenho, né? Onde eu quero chegar, qual que é o meu objetivo de estar aqui? Porque como você disse muito bem, Jaque, o relacionamento é uma parte da vida da pessoa, pode ser a vida dela toda, né? Então, assim, saiu uma parte,
aquele lugar teoricamente está vazio, né? Mas eu posso preencher ele de outras coisas, até que chegue alguém bacana, por exemplo, que possa ocupar esse lugar novamente, né? Então essa ideia de ter ali, né, bons argumentos, expectativas, mas no sentido bem palpável, né? Não são aquelas expectativas românticas, né? Idealizadas, mas, né? Cenas de filme, né? Sim. Mas de eu perceber, poxa, eu preciso fazer algo da minha vida. O que é legal de fazer da minha vida, né? Eu vou ter que talvez ter um esforço, um gasto energético ali, mental, enfim, mas eu vou ter um objetivo maior, né? Que é o que nos faz levantar da cama todo dia. Todo mundo tem um objetivo na vida. E quando eu trago para esse recomeço, o que não vai faltar é justificativas e bons argumentos, né? Pra gente seguir uma vida e fazer da nossa vida uma nova página, né? Uma coisa bem diferente, talvez, que a gente viveu até ali. A gente até deu um exemplo sobre florescer, sobre flores, né? A gente falou isso um pouquinho antes aqui. E eu gosto de uma frase, eu não vou saber exatamente como que é, mas que ela fala assim: você cuida do jardim que as borboletas vão vir, virão. Sim. Então eu penso que é isso, quando você tá cuidando ali, tá cuidando de você mesmo, né? A gente falou muito, né, desse autocuidado, né, Osana, como isso é importante. As coisas vão acontecendo, né? Porque você tá focado, porque se você foca só no outro, no relacionamento, coisas externas e não foca em você, acho que acaba se perdendo, né? Não se perde, Osana? Com certeza. Essa sua fala, né, dessa frase, que é bem assim mesmo, quando tem algo bonito, assim, ele é visitado, né? Sim. Ele é olhado, ele é até desejado. Sim. E aí a ideia de se cuidar ou de se reconhecer, esse olhar pra dentro, esse autocuidado, enfim, é de ter esse olhar. Porque assim, se a gente passa por um lugar que tá mal cuidado, né? Sim. A gente não tá dizendo de feio ou bonito, a gente tá dizendo de não ter cuidado. E eu olho e falo, nossa, tá precisando de um cuidado. A gente dá uma melhoradinha naquilo ali, né? Igual de uma flor, de uma planta, igual a gente disse, já fica com uma carinha melhor. Talvez muda de vaso, por exemplo, né? Já dá um novo ambiente. E com a gente também é assim. E é claro que traz um pouco da estética, né? Sim, já fazer um skincare. Sim, né? Colocar joias, igual a Jaque tá aqui. Também é um pouco disso, mas precisa ser de dentro para fora. E aí o externo só vai refletir. Então, esse todo, né, já que é o que a gente tem um tempo todo dizendo, eu preciso cuidar de um todo. A minha vida é um todo. Aquilo ali que aconteceu foi uma parte dela, mas a partir dali eu tenho novos manejos, nova forma de lidar. Sim, isso Osana, muito importante sua fala da gente, porque o autocuidado não ser só aquela superficialidade, né? Ser mais interno, né? Do autocuidado que a gente está falando aqui, não que não seja importante, né? Eu adoro maquiar, tô aqui maquiada, mas se a gente não for lá no profundo da gente, e eu até falo que uma coisa que é muito importante que a gente cuidar é do amor próprio, né, Osana? Da gente desenvolver isso. E até como é que a gente fala muito de desenvolver o amor próprio, que é uma coisa importante para um recomeço, mas como que a gente faz isso? Sim. Eu acho que é importante. Sim, muito importante a ideia do cultivar esse amor próprio. Porque falar assim, eu não tenho amor próprio. Tem sim, gente, todo mundo tem amor próprio. Mas uns estão lá embaixo. Tá escondidinho? Tá meio escondidinho? Tá dá uma melhorada ali, né? Mas é bem sobre isso. Porque quando a gente fala de amor próprio, assim, como a gente tá dizendo, parece que é só estar com uma roupa legal, fazer uma maquiagem e tudo. Mas o amor próprio, por exemplo, eu perceber que eu tô muito cansada, eu preciso dormir. Tem gente que nem se permite descansar. Sim. Aí, não, hoje eu vou descansar, ou eu preciso, sei lá, fazer uma organização de alguma coisa na minha casa. É pra você que aquilo vai estar pronto, né? E aí a gente traz esse pouquinho que precisa ser ali, né, cultivado, ele vai crescer. E aonde que eu acho amor próprio? Dentro de mim mesma. Então, assim, eu preciso rever ali aonde que eu tô colocando esse amor que era pra ser pra mim. Eu tô dando ele pra alguém, tô deixando ele em algum lugar. Eu preciso ver aonde que ele tá e trazer de volta. E o amor próprio, ele não é a ideia do egoísmo, né? Ou aquele ego inflável, me amo demais, né? As minhas questões são mais importantes do que a do outro. Mas a ideia do cuidar. Eu preciso me cuidar, seja externamente, seja internamente, né? Mas todo mundo tem um amor próprio. Eu preciso buscar ali ele e ir fortalecendo essa ideia do autocuidado que eu quero pra mim. A vida é minha, eu preciso cuidar dessa minha vida. Eu brinco assim, Deus deu a vida pra cada um cuidar da sua. Então, se você não tá cuidando da sua vida, ela tá só ficando, né? Pra Porque trás. Deus também, te dê pra você cuidar, uma responsabilidade sua.
Né? Então, é olhar pra dentro e pensar, peraí, em algum lugar esse amor próprio tem que estar aqui dentro de mim. Porque às vezes a gente, você trouxe isso, né? Tá cuidando do outro, tá olhando pro outro, tá colocando esse amor só no outro, e esquece a gente. Acho que a mulher faz muito isso, né? Prioriza muito o cuidado com os filhos, com o marido, com outras pessoas, né? E esquece de se cuidar, né? De fazer coisas por ela mesmo, que ela gosta. E você trouxe isso, né? Não é pensar como egoísmo, né? Não é que você vai fazer só por você e não vai pensar mais em ninguém. Mas talvez você vai se priorizar, você vai pensar assim, não, primeiro eu vou estar bem. É como diz aquela lá no avião, não fala isso, primeiro a gente coloca a máscara na gente, para depois ajudar os outros. Sim. Então a gente pensar nesse sentido, né? E a mulher tem realmente muito disso, né, Jaque? Se a gente for olhar em todos os cenários que a mulher está inserida de alguma maneira, a mulher que é mãe, por exemplo, é o filho. A mulher que é esposa, o marido. A mulher que é amiga. Às vezes tem uma amiga que é muito mais amiga do que a outra. Então acaba se doando demais. Amiga, tô aqui pra tudo que você precisar. E tá pra tudo mesmo. Profissionalmente, a mulher tem essa entrega profissionalmente. E aí, às vezes, esse autocuidado, esse tempo pra si, esse amor próprio, é tomar um banho mais demorado. Talvez é que a mulher tá precisando dar uma relaxada ali, pôr uma música, lavar a cabeça tranquila, ali, né? Dar uma hidratação, fazer skincare, como você falou. Mas ela não tem como ela fazer, porque ela tá pegando esse amor próprio, esse tempo que era para cuidar de si, desse auto-amor, e tá entregando pro outro. É claro que em determinadas situações o outro realmente vai estar precisando, mas eu preciso dar um jeito ali, né? Eu preciso no meu cotidiano, na minha rotina, ter um tempo para mim, né? Então é exatamente isso que você falou. A mulher tem por sentido esse cuidado com o outro, né? Em todos os ambientes que a mulher está. Mas aí é pensar e trazer de volta um tempo pra ela, né? Então, se olhar com... Acho que talvez até com um novo olhar, né? Tipo assim, a gente falou aqui um pouquinho de autocompaixão, com mais gentileza, com mais carinho, né? Se tratar melhor, né, Osana? Sim. Que às vezes eu vejo tantas mulheres, assim, que se tratam tão mal, assim, que se... né, que... É aquela coisa, né? Trata bem uma amiga chega com um problema para contar, trata super bem, acolhe, mas quando é ela mesma que precisa, não faz isso, né? E sempre vai se deixando para depois, sempre o que é dela não é importante, né? Às vezes também nem se permite, né, Jaque, assim, nossa, minha amiga tá com problema X, eu não posso reclamar do meu. Mas é você que tá sentindo. Essa dor é só sua, só você sabe como é que dói, quanto que dói, né? Exatamente. Não dá pra comparar, né? Não é uma Olimpíadas pra ver quem sofre mais, qual o sofrimento é maior ou menor, né? Não se permite sentir, não se permite buscar ajuda, acho que tem que dar conta ali de tudo. E até essa fala mesmo, né, de estar sempre ali pro outro. É muito bom, mas eu preciso estar bem pra mim primeiro. Né? Se eu não conseguir colocar a máscara em mim, jamais eu vou conseguir ajudar o outro de fato. Sim. Então é trazer esse pensamento, né? Eu preciso ajudar, eu posso, eu até devo, dependendo da situação, mas eu preciso estar bem também. Sim. Então seria, se a gente pudesse, vamos dizer, resumir para esse recomeço, assim, o que você diria que é muito importante, que é fundamental, Osana, assim, que a mulher não pode deixar de fazer, ou uma coisa que precisa muito desenvolver? O que você diria, Osana? Eu diria que é bem a autoestima mesmo, Jaque, porque quando a gente fala de autoestima, de estimar algo, eu auto me estimo, né? Então, assim, eu cuido de mim, eu penso em mim, eu me trato com amor, me trato com carinho. É como a gente trouxe aqui, o contexto de uma forma geral. É o momento, é a situação, não é a minha vida inteira. Então, se eu estou numa fase muito ruim, é uma fase. Ela vai passar, né? As fases boas passam porque as ruins não passam também, né? E aí é trazer isso. Eu preciso ter uma autoestima comigo mesmo. Eu preciso ter uma autocompaixão comigo mesmo. Eu preciso ter um autocuidado. Então, é sempre esse olhar para dentro. Se perceber, se permitir. Essa é uma forma de recomeçar, né? Porque é como a gente pegar uma estrada. Se eu não sei pra onde que eu tô indo, como é que eu vou fazer, eu simplesmente vou. E às vezes nem chego num lugar tão interessante assim. Mas quando eu tenho um norte ali, uma direção, tá no GPS ali certinho, eu vou chegar naquele lugar da melhor maneira possível. Vou chegar de uma forma mais assertiva, vou chegar bem, vou chegar feliz. Sim. Né? Então, qual mensagem você deixaria para essa mulher que quer recomeçar, que está aqui uma ouvinte, que quer recomeçar, que não sabe que está perdida, e uma coisa assim, de esperança, né? Porque
Porque às vezes ela até perdeu as esperanças, né? Eu acho que já não dá pra ela, ou que, não, tô velha demais pra recomeçar, sei lá, vamos supor, separou, que hoje tem muitos divórcios aí, até pessoas idosas, né, se divorciando. Será que essa mulher de 70, 60, 70 tá e pode recomeçar? Com toda certeza. Até o último fôlego de vida a gente pode recomeçar, não é? Se tá vivo, tem chance ainda, né, gente? Uhum. E eu acho que vem muito da premissa de se permitir. Porque não é porque eu terminei um relacionamento aos 30 ou aos 60 que eu não posso me permitir viver. E esse viver é viver pra você. E talvez retomar ali a sua vida, fazer coisas que você queria ter feito, talvez não deu, para poder fazer antes, ou enfim, né, no contexto que você estava. Mas é se permitir. Se eu me permito algo, independente da faixa etária que eu estou, no momento que eu estou, ou o contexto que eu quero estar, eu vou me permitir estar ali. Então, eu me promovo, eu vou em direção, eu busco aquilo que eu quero. Então, se permita, né, viver novamente, sentir novamente, se cure, né, se trate ali, traga para dentro de volta. Mas se permita viver, né? Tem momento, tem possibilidade. Essa é a nossa vida, né? Então, gente, não perca a esperança. Eu acho que é o mais importante, assim, não perder a esperança, né? Sim. De que há igual uma coisa que nem aquela coisa atrás de uma chuva, né? Ali um sol, né? Das nuvens ali, tem um sol brilhante, tem um dia lindo ali. Ele vai aparecer uma hora. Então vamos esperar, não, né? Então, isso não tem idade, né? Não tem fase. A gente tá falando da idade, não tem fase, né? Para recomeçar, né? Sim, exatamente. Sempre a gente pode, né, Osana? Exatamente. Não, então, chegando ao fim, infelizmente, o nosso programa. E que você deixa sua... Como é que fala? Rede social. É Osana como psicólogo. Tudo juntinho lá, né? É a minha forma de vida ali, falando, claro, de psicologia, que eu amo falar. Isso. A minha é @DRA Jaqueline da Mata. E eu espero vocês no próximo episódio do programa Equilíbrio Feminino. Muito obrigada, Osana. Eu que agradeço, gente, nunca perca a esperança. Recomecem sempre. Todos os dias a gente pode recomeçar.